Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. Vamos responder uma pergunta hoje, uma pergunta bem interessante, uma pergunta que eu senti que serve como complemento para uma aula específica. Eu vou te falar que aula é essa, né? Então essa pergunta ela serve como complemento, eu achei interessante complementar. Eu sempre estou me deparando aqui com perguntas muito interessantes, mas eu sinto que algumas perguntas a gente já trabalhou isso em um vídeo, e talvez a pessoa esteja fazendo a pergunta porque não viu o vídeo ainda. Neste caso daqui, eu senti que esta pergunta ela pode ser um aproveitamento para um complemento, se você viu a nossa playlist. Tem uma playlist aqui no canal que fala sobre psicanálise, que é a playlist Conceitos da Psicanálise. É como se fosse um curso gratuito, tá? E a Juliana Cadilho, ela estava assistindo a aula número 4, onde a gente estava falando sobre a questão da neurose, né? Conjunto de aulas que era neurose, perversão e psicose, e a gente estava falando especificamente da neurose. Então a gente fala sobre neurose fóbica, neurose obsessiva e neurose de histeria, que seriam ali estruturas e dinâmicas psíquicas dentro da compreensão psicanalítica freudiana, enfim, não só freudiana, né? Na verdade eu nem sei por que eu falei freudiana especificamente, mas enfim, dentro da psicanálise, né, compreende-se como estruturas, digamos assim, da dinâmica psíquica, estruturas da personalidade. A gente tem várias nomenclaturas aí. Mas seria neurose, perversão e psicose. Dentro da neurose você teria subcategorias que seria ali a neurose obsessiva, neurose histérica e neurose fóbica. A pergunta da Juliana, que eu vou deixar aqui para você agora, é basicamente o seguinte: olá, uma pergunta. Não ter sido amamentada pode ser considerada uma não prova de amor? Presta atenção nisso aqui. Uma não prova de amor materno que leva um filho com neurose de histeria. No caso, então vamos lá. Não ser amamentado ou não ser amamentada pode ser considerada como uma não prova de amor, né? E aí isso vai conduzir o ser humano a uma neurose histérica. Uma questão interessante é que isso combina muito com o que a gente está falando na aula, a forma que a pessoa que é uma neurótica histérica, esta pessoa, ela interpreta, por exemplo, os eventos que acontecem, principalmente ali na questão da vivência, né, do complexo de Édipo, nos primeiros anos de vida e por aí vai. Então, o que é que a gente pode considerar sobre isso aqui? Sim e não. A resposta basicamente é essa: sim e não. Não ter sido amamentada pode ser considerada uma não prova de amor materno? Sim e não. Depende da criança. Depende, porque na verdade, se você para pensar, uma das principais funções da psicanálise é a gente desvendar como é que o ser humano sofre. Não é por isso que existe uma questão do sintoma, que eu particularmente não me preocupo muito com questão de diagnóstico, principalmente se vier diagnóstico da parte de psiquiatra. Não estou desmerecendo, mas eu estou dizendo que para a psicanálise, para o objetivo da psicanálise, não é que não seja importante, mas chega a ser secundário, né? No tratamento chega a ser secundário. O que eu quero saber na clínica é como é que o ser humano sofre. Então, como é que ele sofre aquilo que ele sofre? Essa seria esse seria um dos pontos principais da análise, porque se eu entendo como o ser humano sofre aquilo que ele sofre, porque tem uma forma de sofrer, eu consigo entender muitas vezes isso a partir da compreensão dele acerca da angústia de castração, de como foi toda essa vivência. Então, por exemplo, o fato de não ter sido amamentado nos primeiros meses de vida, nos primeiros anos, pode conduzir uma pessoa, inclusive, à perversão. Um dos vídeos mais acessados que a gente tem aqui no canal é justamente sobre um filme chamado Precisamos Conversar sobre o Kevin, Precisamos Falar sobre o Kevin, alguma coisa assim. No final desse vídeo aqui eu vou deixar um card, é uma análise psicanalítica que a gente trouxe, e tem até uma discussão que, assim, chega a ser muito engraçada nesse vídeo, né, nos comentários abaixo, que é as pessoas falando assim: ah, não, mas o Kevin é psicopata, e você não disse que ele era psicopata nessa análise. Gente, não tem absolutamente... O filme não aborda nenhuma avaliação psicanalítica que diga que o Kevin é psicopata. As pessoas precisam acabar com essa mania de estar categorizando e rotulando, né, e enquadrando, né, através de conceitos extremamente nosográficos da psiquiatria, como se todo mundo agora fosse especialista e as pessoas não precisassem passar por
por avaliações, né? Só para você ter uma ideia, por exemplo, não tem hoje como a gente bater o martelo e dizer que a Suzane von Richthofen é psicopata, porque não tem uma unanimidade acerca disso, né? As pessoas que fizeram avaliações psicológicas. Então, assim, quem já pagou cadeira de avaliação psicológica, eu sei que tem muita gente que está inscrita no nosso canal que não necessariamente estuda psicologia, nem psicanálise, mas enfim, só para você ter uma ideia, quem pagou cadeira de a avaliação psicológica sabe que não é tão simples assim você definir. Então, por isso que lá no vídeo a gente não trata, eu fiz questão de não tratar sobre esse assunto. Primeiro que é uma avaliação psicanalítica que eu estou querendo trazer ali. Mas o filme fica muito claro, inclusive, se eu não me engano, logo nas primeiras cenas o Kevin, ele aparece roendo as unhas, alguma coisa assim. No caso dele, isso foi estruturado para a perversão, né? Então você tem uma cena que seria igual a essa, por exemplo, a questão de não ter sido amamentado, né? E ele interpretando isso como uma não prova de amor da mãe, mas no caso dele se estruturou a partir de uma perversão. Por quê? Porque essas questões são multifatoriais. Então não dá para você rotular nem criar uma tabela mais ou menos assim. Não ter sido amamentado vai desenvolver essa estrutura psíquica. Não ter vivenciado isso vai desenvolver esta dinâmica psíquica. Não tem como fazer isso. Uma pessoa pode não ter sido amamentada e ela pode desenvolver uma neurose fóbica, inclusive, né? Uma pessoa pode não ter sido amamentada e pode desenvolver uma psicose, né? Pode se estruturar dentro de uma perspectiva psicótica. O que eu quero dizer é que essas questões são multifatoriais e o principal não é o que aconteceu com o ser humano, mas como o ser humano interpreta aquilo que aconteceu consigo. Ou seja, em outras palavras, o que eu quero desvendar é como é que esse sujeito sofre aquilo que ele sofre. Porque não é só o que ele sofre, mas como ele sofre o que sofre. Como ele interpreta a fantasia ao redor dele. Quais são, inclusive, até as suas próprias fantasias. Isso a gente pode levar para a discussão da questão da teoria da sedução e teoria da fantasia, né, de Freud. Em certo momento, por exemplo, Freud percebeu que o que causa sofrimento no ser humano é a fantasia, ou seja, a interpretação daquilo que ele tem acerca do que aconteceu com ele. Então, a sua própria interpretação que gera uma fantasia, que é uma percepção muitas vezes equivocada e limitada da realidade, e outras vezes foge consideravelmente da realidade, mas independente disso ou não, né? Porque tem sempre essa discussão, por exemplo, como é que você sabe se o paciente ele está falando a verdade ou não está falando a verdade na clínica? Bom, a mentira dele já é um material de trabalho interessantíssimo. Primeiro, se ele se dá conta de que ele está mentindo, né? Se ele se dá conta de que ele está mentindo, por que ele está fugindo deliberadamente daquilo ali? E segundo, ele pode nem estar se dando conta de que ele está mentindo, ou seja, ele pode estar relatando justamente a fantasia dele acerca do que aconteceu e, consequentemente, isso vai refletir como ele sofre aquilo que ele sofre. Então, neste sentido aqui, você tem... por isso que eu achei essa pergunta interessante, porque não dá para a gente categorizar se eu não... Agora, uma coisa que eu posso falar aqui com 99% de certeza, até pela questão da experiência, provavelmente esta pessoa vai ter ponto de fixação na fase oral, né? Então, é muito provável que a pessoa que seja mais suscetível, por exemplo, a vícios, né, que sejam ligados a questão oral, né, como zoonose, a questão do cigarro, a questão da bebida, enfim. É possível, inclusive, até sublimar essas questões em análise, né? Então, uma pessoa que fala muito pode ter um ponto de fixação na fase oral. Eu mesmo tenho um ponto de fixação na fase oral e criar um canal no YouTube, eu criar vários canais no YouTube, é uma forma sublimada, né, de utilizar, por exemplo, essa fixação de uma maneira que seja mais produtiva, menos prejudicial para a minha vida. Então, eu preciso estar exercitando a boca porque é uma zona erógena para mim, dado o que aconteceu, por exemplo, na minha primeira infância, né? Então, espero que você tenha gostado. Um forte abraço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e eu te vejo no próximo vídeo.